boa tarde, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro. É a última aula antes das avaliações. Lembrando que dia 11, sexta-feira que vem, depois da última avaliação, nós temos aula normalmente até o dia 17, certo? Então vamos lá, não estamos entrando de férias ainda. Bom, hoje nós temos ciências, história, geografia e hora do ponto. Correção e revisão. Então, eu vou fazer em vídeo para ser mais rápido, tá? Então, vamos lá. Leia a receita de picolé de banana. Picolé de banana. 3 ingredientes. 3 bananas, meia lata de leite condensado, meia xícara de iogurte natural. Como fazer? Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata por alguns minutos. Coloque a mistura em copinhos de plástico de servir café. Deixe os copinhos no freezer por 2 horas. Retire-os do freezer, espete um palito de picolé em cada um. Deixe os copinhos no freezer por mais 3 horas. Retire os copinhos e sirva o picolé. Letra A. Explique o que acontecerá com os ingredientes no liquidificador. Então, quando a gente liga o liquidificador, os ingredientes são triturados e misturados, certo? Em que estado ficará a mistura depois de batida no liquidificador? Olha o nome desse aparelho, liquidificador. Ela vai ficar líquida, certo? Vai ficar no estado líquido. Letra C. Explique como deve ficar a mistura no freezer depois de 2 horas. Então, olha só, ele diz ali que dá para espetar um palito. Então, ela deve ficar bem consistente, mas não completamente dura, né? Porque é possível espetar um palito. E como ela vai ficar no final de todo o processo? Aí ela vai estar sólida, porque o palito não vai soltar do sorvete. O que provocou a transformação? Então, a transformação de líquida em sólida foi provocada pela baixa temperatura do freezer, ok? O que vai acontecer se o picolé for retirado do freezer e deixado na temperatura ambiente por algumas horas? Vai derreter, né? Vai voltar para o estado líquido. Então, a transformação da mistura em picolé é reversível ou é irreversível? É reversível, porque a partir do momento que a gente deixa ela fora do freezer, ela se torna líquida de novo, certo? Vou acender a luz para ver se melhorava um pouco, tá meio escuro. Vamos lá. Leia as frases a seguir. Em diferentes situações do dia a dia, os materiais passam por transformações, que podem ser reversíveis ou irreversíveis. A gente já estudou isso, né? As reversíveis são aquelas que voltam ao que era antes, e as irreversíveis são aquelas que não voltam a ser o que era antes. Então, 2 transformações reversíveis. Aí a gente pode falar da água em gelo, do picolé, né? Deixa eu ver se aqui tem mais alguma. Praticamente isso. Vocês vão pensar em alguma coisa. Geralmente, aquilo que a gente congela, que quando bota no calor, da temperatura ambiente, ele descongela, né? 2 transformações irreversíveis. O cozimento de um alimento, que depois de cozido ele não vai ficar cru novamente. A queima da madeira, que vira carvão, nunca mais vai voltar a ser lenha. Coisas desse tipo. Também vocês podem citar outras mudanças. 2 fatores que provocam mudanças no material. Então, o aquecimento provoca mudança, o congelamento provoca mudança no material, a trituração transforma mudança, a umidade transforma mudança. Lembra do ferrugem? A incidência solar também transforma mudança. O raio solar pode queimar uma folha de uma planta, por exemplo, né? Também gera mudança. Veja a imagem que apresenta alguns pregos. Identifique o material utilizado na produção dos pregos. O prego é feito com ferro, né? Qual é a transformação que esses pregos sofreram? Eles estão enferrujados, tá vendo que eles estão enferrujados? Qual é o processo que provocou essa transformação? A ação do ferro exposto ao oxigênio e à umidade do ambiente.
transforma em ferrugem, né? O que deve ser feito para proteger os objetos de ferro? Eles devem ser secos e pintados com alguma tinta, alguma coisa que impermeabilize, que não permita que a umidade chegue até o ferro. Lubrificados com óleo também, tá certo? Vamos lá. Para rever os assuntos estudados, olha a revisão, resolva a cruzadinha. Número 1. Qual é o nome do processo que transforma os grãos em farinha? Trituração. Transformação na qual é impossível que o material volte a ser como antes. Ela é uma transformação irreversível. Processo que transforma os materiais crus em materiais cozidos. Cozimento. Processo que transforma os materiais líquidos em sólidos. Solidificação. Líquido em sólido, solidificação. O que resulta... Processo que provoca a mudança de material sólido para o líquido. Lembra do ferro? Ele vai a alta temperatura até se transformar num líquido incandescente? Fusão. Muito bem. 6. Resultado da solidificação da água. Gelo. Transformação na qual é possível que o material volte ao seu estado inicial. Reversível. Fator relacionado à água que provoca transformação de material. Umidade. Está relacionado à água. Fator da reação do ferro com oxigênio em presença de umidade que deteriora o objeto. Ferrugem. Componente do ambiente onde o minério de ferro é retirado. Solo. Então, a gente vai escrever em cima, na vertical, transformações e na horizontal, materiais. Certo? Escreva um pequeno texto utilizando as duas palavras destacadas em amarelo na atividade anterior. Então, vai ser transformações e materiais. Um pequeno texto deve ter pelo menos 5 a 10 linhas. Ok? Depois me envia. Represente por meio de um desenho um alimento antes e depois de sofrer uma transformação. Identifique com uma legenda o tipo de transformação. Você pode me mostrar no Meet ou me mandar, tá certo? Então vamos lá, vamos relembrar. Como ocorrem as transformações dos materiais? Os materiais estão presentes na natureza e também nos objetos produzidos pelos seres humanos. Os materiais podem ser misturados e passar por transformações. As misturas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas, de acordo com a possibilidade de se visualizarem os componentes de forma individual. O ar, por exemplo, é uma mistura de gases, assim como a água dos rios, dos mares e os solos. O solo é uma mistura de areia, água, micro-organismos, ferro e outros minerais. A água, a mistura de água, sal e açúcar nas medidas corretas, transforma-se em soro caseiro e pode salvar vidas. Os materiais podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Quando eles passam por transformações, eles podem mudar de estado físico. Os componentes das misturas podem ser separados por alguns processos. A escolha do método adequado depende do tipo de mistura, do estado físico de seus componentes e do objetivo da separação. Então, a gente tem aí uma imagem de uma salina que trabalha com a evaporação. Tem uma imagem de uma usina de reciclagem que trabalha com a catação. A peneiração, que vai separar os materiais de tamanhos diferentes. E a ventilação, que é quando a gente joga a mistura para o alto também, para separar a impureza dos grãos. Os materiais podem ser transformados de forma reversível ou irreversível. Os cereais, como milho e trigo, são triturados e se transformam em fubá e farinha.
Essas transformações são irreversíveis, pois não é possível voltar ao estado inicial. Isto é, não se pode transformar a farinha de trigo em grão de trigo novamente. Os alimentos são feitos por meio de misturas e transformações. Para se fazer gelatina, por exemplo, o pó é dissolvido em água quente, depois mistura-se água fria e leva-se à geladeira. Com a baixa temperatura, a gelatina toma consistência própria para o consumo. Nesse caso, as transformações foram resultantes do aquecimento e do resfriamento. Nem todos os materiais disponíveis na natureza são utilizados em seu estado natural. Muitos materiais são obtidos por meio de transformações, como o papel, o ferro e o aço. Com esses materiais são feitos muitos objetos importantes para o nosso estilo de vida atual. E aí a gente vai para as perguntas. Os materiais em estado líquido não têm forma definida. Tomam a forma dos recipientes que os contêm. Um exemplo do material em estado líquido é, letra A água do mar. Cimento, areia, brita e água são materiais usados na construção do piso de uma casa. Veja a imagem. Nessa tarefa, os materiais foram misturados. Letra B. Em nossa alimentação são feitas muitas misturas, homogêneas e heterogêneas. Uma mistura homogênea, comumente presente no café da manhã, é café coado. Letra C. Olha aí essa mistura para responder as próximas questões. Que processo ocorreu com a água e a areia que estavam no copo? Letra A, decantação da areia, que é quando a areia vai lá para o fundo e a água fica em cima. Para retirar a água do copo é necessário escoá-la para um recipiente. Letra C. Veja as peças de imagem, na imagem a seguir. Depois de brincarem com as peças de encaixe, as crianças devem guardá-las separando-as pelas cores e tamanhos. Para isso, que processo de separação devem usar? A catação. Letra A. Carla fez picolés e deixou-os em um copo sobre a mesa a temperatura ambiente para os filhos consumirem. Veja a foto. Passado o tempo da brincadeira, os filhos resolveram chupar os picolés e viram que eles tinham se transformado. Que processo ocorreu? Do sólido para o líquido é fusão. Letra B. Veja a foto de um prato chamado baião de dois, tradicional em alguns lugares do Brasil. Na sua receita, vários ingredientes são usados. Na preparação desse prato, algumas transformações são necessárias para que o feijão e o arroz fiquem bem macios. Eles são, letra B, cozidos dentro de panelas em alta temperatura. Para consumir carne de frango, é necessário transformá-la. Veja abaixo a imagem de duas coxas assadas para uma refeição. Pela aparência, conclui-se que houve um excesso durante a transformação, que foi a alta temperatura. Não só cozinhou, como queimou. Letra A, né? Para fazer um bolo, são necessários alguns materiais. Vejam as imagens 1 e 2, que apresentam a preparação e o bolo pronto. Responda as questões 10 e 11. Os ingredientes usados na preparação do bolo são farinha, ovos, açúcar, leite e fermento. Qual deles tem a forma líquida? O leite. Letra D. Para que a massa apresentada na imagem 1 seja transformada no bolo, que é mostrado na imagem 2, é necessário acontecer, letra C, o aquecimento. Quando um cubo de gelo derrete, podemos dizer que ele passou por uma transformação física reversível. Eu posso colocar a água na geladeira e transformar em cubo de gelo de novo. Ok? Então, matéria de ciência está facílima.
né? Vai cair essa parte de material, de materiais, transformações, essas coisas. E também vai cair a parte, não, só isso. Estados físicos da matéria, massa, volume, separação das misturas, as transformações, fusão, solidificação, mistura nas indústrias, né? Então, é isso que vai cair na prova, na avaliação. E a gente, então, agora vai para o vídeo de história.